E se eu te dissesse que o Império Romano Ocidental caiu porque havia dois generais bárbaros, um no oeste e outro no leste, que moldaram a política da segunda metade do século V de tal forma que minaram a própria estrutura de Roma? E eles subverteram-no de tal forma que não causaria nada menos que a queda do Império Romano Ocidental. E os seus nomes? Ricimer e Aspar. Acredito que o Império Romano não teria caído da forma como caiu, se Roma tivesse conseguido agir com força e unidade nos tempos caóticos das migrações do século V. Mas em vez de agir de forma unida, o Império Romano sucumbiu a guerras civis no meio de invasões bárbaras, e assim, em vez de lutar contra os invasores germânicos em uníssono, os romanos muitas vezes lutavam uns contra os outros, assim drenando o Império de mão de obra e recursos militares. Enquanto isso, em muitos casos, os invasores germânicos estavam livres para saquear e pilhar impunemente, já que os exércitos romanos, mais frequentemente do que não, estavam ocupados lutando uns contra os outros. E, nesse caos total, um quadro começou a se formar, no qual os romanos, agora para compensar as constantes perdas de mão de obra romana, tinham que gradualmente alistar um número maior de tropas germânicas para o serviço militar romano. Esta é uma prática que já começou bem cedo. Na verdade, muitas tropas auxiliares já sob o Augusto eram recrutadas de tribos germânicas. No entanto, mais tarde, especialmente após a derrota na Batalha de Adrianópolis, os homens romanos eram realmente difíceis de serem recrutados e, portanto, cada vez mais tropas germânicas faziam parte do exército romano. Agora isso teve o benefício imediato de aumentar muito o poder de luta do exército romano, já que esses mercenários germânicos eram lutadores muito ferozes. Mas, é claro, tinha a desvantagem de que a lealdade para com o Império Romano não era tão forte quanto a dos romanos nativos, e mais frequentemente do que não, eles eram mais leais para com suas próprias tribos e chefes. E assim aconteceu que a partir do século IV, veríamos oficiais germânicos subindo nas fileiras dos exércitos romanos. Às vezes isso se mostrou uma bênção, pois alguns deles eram realmente extremamente capazes e extremamente leais. Um exemplo tão heróico é claro, o Flávio Estílico, o semivândalo que quase sozinho salvou o Império Romano Ocidental. Mas, infelizmente, sabemos que ele foi traído e morto pelo ingrato imperador romano ocidental Honório. À medida que o tempo passava e o caos aumentava, especialmente na metade ocidental do Império Romano, aconteceu que agora figuras germânicas começariam a subir nas fileiras do exército do Império Romano, cuja lealdade era duvidosa no melhor dos casos e traiçoeira no pior. No ocidente, após a morte de Aécio, o oficial bárbaro meio suável, meio visigodo Ricimer conseguiu subir nas fileiras do exército romano, a tal ponto que, em 457, foi nomeado Magister Militum de todo o Império Romano Ocidental, com consequências desastrosas para essa parte do Império Romano, como explorei em incontáveis vídeos neste canal. Ricimer foi uma figura tão importante nas últimas 2 décadas do Império Romano Ocidental e interferiu em tantos assuntos que é quase impossível fazer um vídeo sobre os eventos após os assassinatos de Aetius e Valentiniano III em 454 e 455, respectivamente, sem mencionar o seu nome. E aqui podemos ver impressionantemente o que acontece se um chefe germânico conseguir obter o mais alto posto militar de um império. Ele não agiria no melhor interesse do Império, mas no seu melhor interesse e no melhor interesse de suas alianças germânicas. Ricimer matou incontáveis imperadores, direta ou indiretamente, mas também generais rivais. Certamente sabemos que ele matou o nobre e heróico imperador Magoriano, que havia sido a grande esperança para a restauração do Império Romano Ocidental. Eu fiz uma trilogia inteira sobre seus esforços, porque ele realmente quase conseguiu essa façanha impossível. Mais tarde, acredita-se que ele envenenou o imperador Libius Severus, devido à sua incapacidade de fortalecer os laços com o Império Romano do Oriente. Certamente ele matou direta ou indiretamente mais tarde o imperador Antêmio, outro bom imperador que tentou restaurar o Império Romano Ocidental.
E se você é um nerd de Roma como eu, então certamente você vai adorar os anéis maravilhosamente detalhados artesanais e outros acessórios romanos da loja SPQR. Esses caras fazem itens realmente incríveis, cuidadosamente artesanais, e você certamente encontrará algo na sua loja, link na descrição. E eles até fazem o único e oficial anel do canal Majorianus, que você pode encomendar em bronze e até mesmo prata para honrar o legado do Imperador Magoriano. Acho que Magoriano ficaria orgulhoso vendo isso. Com o código Majorianus, você ainda ganha 10% de desconto em cada um dos seus itens, então vá conferir a incrível loja. Agora pode encomendar produtos da Majorianus, como canecas e camisetas, na minha página oficial de produtos, link na descrição. Július Valerius Majorianus ficaria surpreso ao ver toda essa mercadoria, e Ricimer ficaria super ciumento, porque ele não ganha nenhum único item. Coisas bem incríveis, vá conferir. Mas também se acredita fortemente que Ricimer matou Marcelinus da Dalmácia, o poderoso Magister Militum da Dalmácia, que há muito tempo era seu rival. E ele também pode ter tido algo a ver com o possível assassinato do Magister Militum Bergalias Aegidius, embora isso seja algo discutido. Mas mesmo se ele não matou Aegidius, essa incrível série de assassinatos ainda deixou o Império Romano Ocidental em um estado desastroso. Todas as tentativas de restauração foram subvertidas por Ricimer. Toda vez que parecia que o Império poderia se estabilizar ou até mesmo se recuperar, Ricimer agiu de forma mais traiçoeira possível e assim desfez todo o progresso. E após as intervenções pouco gloriosas de Ricimer, o estado do Império estava sempre muito pior do que antes. Após Majoriano, todas as suas conquistas foram imediatamente revertidas devido à inação de Ricimer. Após Severus e Antemius, o Império Ocidental tinha ainda menos território do que antes. E quando Ricimer finalmente morreu e livrou o Império Ocidental de seu maior malfeitor, já era tarde demais. Porque, até esse momento em 472, Ricimer já havia causado destruição e devastação por 15 anos consecutivos, uma série ininterrupta de assassinatos, complots e outras ações desastrosas, como o saque de Roma em 472, com efeitos desastrosos para o Império Romano Ocidental. Assim tanto, que apenas 4 anos após sua morte, o Império Romano Ocidental não existia mais. E foi em grande parte devido às ações de Ricimer. Mas, entretanto, no leste, fascinante, por um longo período de tempo, a situação não estava muito melhor. Porque enquanto Ricimer, o general germânico descendente dos Suevi e visigodos do Ocidente estava causando estragos lá, no Oriente, o general germânico descendente Aspar estava tentando o seu melhor para ser o Ricimer do Império Oriental. Muitas vezes pensamos que, enquanto o Império Romano Ocidental se deteriorava cada vez mais, o Oriente desfrutava de paz e estabilidade. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Como mostrei neste vídeo aqui, o leste não sobreviveu devido a um gênio militar superior ou a maior habilidade de luta. Na verdade, tudo se resume a uma combinação de geografia favorável, excelente localização de Constantinopla, sorte e províncias mais ricas. Realmente, ficamos surpresos ao descobrir que o leste também teve sua parcela justa de usurpadores e caos e também foi subvertido por generais bárbaros. O poderoso Magister Militum Aspar era o líder militar dominante nos tempos em que Ricimer estava causando estragos no Ocidente. Na verdade, Aspar, que era de meia Alani, meia gótica descendência, tinha sido a figura militar dominante no Oriente por muitas décadas. Já em 424, ele desempenhou um papel fundamental na derrota do imperador romano ocidental João, que havia assumido o trono romano ocidental após a morte de Honório. Aspar e seu pai Ardaburius conseguiram derrotar João em 425 e, assim, morreu este surpreendentemente bom imperador, sobre o qual, é claro, farei um vídeo no futuro, pois ele realmente merece um. Então, em vez do bastante capaz João, tivemos Valentiniano III, que, como sabemos, não se revelou exatamente um imperador capaz. Assim,
sem saber, Aspar pode ter já condenado o Império Romano Ocidental ao ajudar a substituir um bom imperador por um incapaz, que reinaria por uma longa e estúpida de 30 anos, durante a qual, como Honório, na verdadeira moda da incompetente dinastia teodosiana, continuaria governando com grande ineficiência e terríveis decisões. Aspar, após esta vitória, subiu ainda mais nas fileiras do exército romano do Oriente. Em 432, Aspar foi então enviado por Teodósio II para ajudar o conde Bonifácio na África contra os vandálicos. Aspar se juntou ao conde Bonifácio contra Gaiseric, mas ambos foram derrotados pelos vandálicos, permitindo que eles continuassem sua conquista da África. Agora, é claro, isso não é culpa de Aspar. Na verdade, neste caso, sua lealdade ao Império Romano é louvável. É possível que ele realmente tenha tentado lutar contra os vandálicos, mas também poderia ter sido que ele estava apenas meio motivado, já que os vandálicos eram parentes dos Alani, de quem ele próprio era descendente. Mais tarde, as ações de Aspar dariam mais crédito a essa teoria. Apesar desta derrota, Aspar conseguiu ser nomeado cônsul do Oriente por Teodósio II em 434. Assim, Aspar ganhou ainda mais poder e influência. Em 450, Aspar foi ordenado a atacar os hunos com um exército considerável do Império Romano do Oriente, mas foi decisivamente derrotado, o que resultou em grandes pagamentos tributários aos hunos. Naquele mesmo ano, Teodósio II morreu em um acidente de cavalo, e assim a hora de Aspar chegou. O Domesticus, ou seja, o assistente pessoal de Aspar, um chamado Marcianus, foi feito imperador do Oriente, já que Aspar era de origem bárbara e, além disso, ariano, e, portanto, não era elegível para essa posição. Mas, através de Marciano, Aspar podia exercer grande influência. Então Aspar deu a seu filho, que ele havia batizado de Ardaburius após seu próprio pai, Magister Militum per Orientem, o cargo de Supremo General do Império Romano do Oriente. Enquanto a influência de Aspar, às vezes, não foi necessariamente ruim, em um aspecto ela custaria caro ao Império Romano do Oriente e do Ocidente, ou seja, sua postura indulgente com os vandálicos. Em 455, após o saque de Roma, pensaria-se que o Império Romano do Oriente reagiria com grande indignação, montando imediatamente uma ofensiva punitiva contra os vandálicos. Mas devido à influência de Aspar, tudo o que Marciano fez foi enviar um embaixador ao rei vândalo Gaiseric e exigir a libertação dos reféns imperiais da casa do imperador romano ocidental Valentiniano III, cujos membros haviam sido raptados no saque de Roma. Somente 2 anos depois, Marciano reverteu sua posição e ameaçou os vandálicos com guerra, mas somente porque Eudóxia, a filha de Valentiniano III, foi forçada a se casar com Nérico, o filho de Gaiserico. Mas Marcia morreu no início de 457, com 65 anos, e assim nunca chegou a esta guerra. Fascinante, disse que o Senado Romano Oriental escolheu Aspar como novo imperador, apesar de sua herança e de sua religião ariana, mas disse que Aspar recusou com as palavras: "Eu temo que uma tradição de governar possa ser iniciada por mim." Porém, também pode ter sido propaganda do Império Romano Oriental. E ele não escolheu o candidato mais lógico para o trono do Oriente, ou seja, Antêmio, o genro de Marciano, que mais tarde se tornaria o imperador romano do Ocidente, e também não escolheu seu próprio filho Ardabúrio, mas sim escolheu Leão, um oficial de 50 anos comandando uma unidade de 2 exércitos de campo baseados perto de Constantinopla para se tornar o novo imperador romano do Oriente. Agora, enquanto Marciano parecia muitas vezes suscetível à influência de Aspar, Leão provaria ser muito independente e isso levaria a frequentes choques entre o novo imperador do Oriente e o velho general bárbaro. Talvez Aspar tivesse esperança de que ele pudesse controlar Leão da mesma forma que ele havia conseguido controlar Marciano, mas isso se provaria um terrível erro por parte dele. Assim, enquanto até esse ponto, a influência de Aspar sobre os imperadores do Império Romano do Oriente e suas políticas eram certamente muito melhores para o Império Romano do que as de seu homólogo do Ocidente, agora chegaria o ponto em que seria Aspar quem condenaria o Império Romano do Ocidente quase o Oriente também.
Foi em 468 que a influência de Aspar, o general germânico do Império Romano do Oriente, se mostrou incrivelmente desastrosa para todo o Império Romano. Naquele ano, o imperador romano do Ocidente Antêmio, que em vez de se tornar imperador do Oriente, agora era imperador do Ocidente, havia organizado uma enorme operação naval com Leão e com Marcelino da Dalmácia. Nada menos que a reconquista da África Vândala era o objetivo desta força naval incrivelmente grande de 1.100 navios amontoados em grande parte pelo Oriente, mas reforçada por Marcelino da Dalmácia e possivelmente com algumas embarcações enviadas por Antêmio. E, de fato, tudo estava indo de acordo com o planejado, e o Kaiseric estava quase derrotado. Tão avassalador era esta força. Eu falei em detalhes sobre esta operação naval de antiguidade frequentemente negligenciada neste vídeo aqui. Na verdade, é frequentemente esquecido que a vitória estava quase ao alcance. Tanto Marcelino quanto Heraclius, outro comandante das forças orientais, haviam feito excelentes progressos, e a força naval principal dos vândalos havia sido completamente destruída, e, portanto, Kaiseric estava pedindo a paz. Agora acredita-se que Aspar também esteve presente nesta operação, e aqui sua influência provaria ser desastrosa para o Império Romano. Aspar temia que, se esta operação tivesse sucesso, o Imperador Leão ganharia muito poder e, então, não teria nenhuma chance contra ele. Devido às tensões entre Aspar e Leão terem aumentado gradualmente ao longo dos anos, já que Leão era um espírito independente e não se deixava controlar da mesma forma que Marciano fizera durante o maior tempo de seu reinado. E, portanto, é pensado, pelo menos por algumas fontes históricas, que foi Aspar quem persuadiu Basilisco, o comandante da operação naval, a ceder às exigências de Kaiseric e ouvi-lo. Kaiseric exigiu 3 dias de paz para preparar sua rendição, e assim Basilisco ancorou perto do Cabo Bom, de boa fé, persuadido por Aspar, mas em vez de negociações de paz, Kaiseric secretamente preparou uma frota de navios incendiários, e quando o vento mudou, Kaiseric lançou os navios com efeito devastador. Completamente surpreso, metade da frota romana foi destruída, e Basilisco recuou com o restante das embarcações, e a operação foi cancelada, e assim Aspar, de uma só vez, condenou todo o Império Romano Ocidental e arruinou o leste. Porque sem reconquistar a África Vândala para o Império Romano Ocidental, estava destinado a morrer. E o leste havia gasto tantos recursos para esta operação de pouso, que ficou completamente arruinado por décadas, e, portanto, incapaz de ajudar o Império Romano Ocidental na sua hora de necessidade. Mesmo tão tarde quanto o tempo de Justiniano, o desastre do Cabo Bom era lembrado com medo. Foi um tipo de trauma nacional, e Belisário havia aprendido com os erros de Basilisco nunca confiar na traição dos vândalos. Como dissemos, Aspar pode ter sido indulgente com os vândalos devido à sua descendência alânica. Os vândalos e os Alani sempre foram parentes, e talvez por isso, em cada encontro contra os vândalos, Aspar foi derrotado, recuou ou sabotou a missão de alguma forma. E é por isso que era tão perigoso deixar os generais germânicos subirem tão alto nas fileiras do Império Romano. Sim, alguém poderia ter sorte, e você poderia acabar com alguém como meio Vândalos Tilixo, uma exceção muito notável e um herói incrível do Império Romano Ocidental. Mas você também pode acabar com alguém como Aspar, ou ainda pior, Hikmar. Agora, para a defesa de Aspar, ele não foi quase tão ruim quanto Hikmar. Frequentemente, ele realmente agiu no melhor interesse do Império Romano. Ele só seguiu as ordens do Imperador Romano do Oriente quando depôs o Imperador Ocidental Ioannis. Ele provavelmente realmente tentou ajudar o Conde Bonifácio na África contra os Vândalos. Ele provavelmente realmente tentou derrotar os Hunos. Mas sua interferência posterior nos assuntos do Império, e especialmente sua indulgência para com os Vândalos mais tarde em sua vida, custariam caro ao Império, e matariam qualquer esperança para o Império Romano Ocidental. E o pouco esperança que ainda restava, foi então morta pelo ainda pior Hikmar, o flagelo do Oeste.
Porque, enquanto o Oriente conseguiu se livrar da influência germânica, já que Léo teve Vespar morto em 471, o Ocidente não conseguiu fazer o mesmo. Acredita-se que o imperador do Oriente, Léo, enviou embaixadores a Antemius, aconselhando-o em 471 a se livrar de Hikmar da mesma forma que se livrou de Aspar. Mas infelizmente, o Ocidente estava em uma posição muito pior naquele momento, e então Antemius não conseguiu matar Hikmar. Mas, realmente, ocorreu ao contrário. Assim, enquanto o leste se estabilizou e recuperou após o fim da influência germânica, o oeste caiu cada vez mais fundo. Tanto Hikmar destruiu a própria trama do Império Romano Ocidental em seus 15 anos de decisões desastrosas. E assim, esses dois, Aspar e Hikmar, desempenharam um papel crucial na queda do Império Romano Ocidental. Dois generais germânicos, que mais frequentemente do que não, agiam em seus próprios interesses, colocando seus interesses germânicos acima dos interesses do Império Romano. E, em parte, porque o leste conseguiu acabar com esta influência, ele sobreviveu por muito tempo, enquanto o oeste caiu. E por favor, curta esse vídeo e se inscreva para não perder nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do Império Romano Tardio. E, por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou através da associação do YouTube, pois a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. Este canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube, e quero agradecer a cada um que está apoiando este canal de qualquer forma. Obrigado, meus amigos. E se você quiser saber mais sobre como Hikmar destruiu a própria estrutura do Império Romano Ocidental, você pode assistir ao vídeo no canto superior direito. E se você quiser aprender sobre o pouco conhecido saque de Roma de Hikmar em 472, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Obrigado por seu apoio e bondade.